Estelle abre os olhos. Chorando e sem conseguir distinguir quem está na sua frente, ela chama Rapunzel. Seu tio se sente angustiado diante dessa cena. Segurando o braço do tio, mas achando ser Rapunzel, Estelle diz que dói. Dói muito. As crianças entram no quarto. Rapunzel diz que, como ele pode ver, Estelle precisa de atenção médica imediatamente, já que isso não é algo que eles podem resolver com os medicamentos disponíveis. Em sua mente, Rapunzel se pergunta por que ele não está fazendo nada. Ele deveria chamar um médico rapidamente. Ela então diz que deve haver algo que ele possa fazer. Ele deveria se apressar. O tio está suando frio. Rapunzel se exalta e grita que se eles não fizerem nada, Estelle vai morrer. Rapunzel então é recebida com uma livrada na cabeça. Foi o mordomo. Ele se ofereceu para cuidar disso, já que o banquete ainda está em andamento. Então ele não entendeu por que o Jerome teve que se meter nisso. Tanto Letias quanto Benya ficam revoltados com o mordomo e gritam perguntando como ele ousa bater na Rapunzel. Quem ele pensa que é? Benya corre para cima do mordomo, pronto para bater nele, pois como ele ousou colocar suas mãos na Rapunzel? Benya começa a socar o mordomo sem parar, que apenas consegue tentar proteger o rosto com as mãos. Em um contra-ataque, o mordomo acerta as costelas do Benya. Benya se sente tonto e cambaleia, para desespero da Rapunzel e do Letias. Alguém pega algo como castiçal. Foi o Letias, pronto para defender o irmão. Ele mira na cabeça do mordomo, que consegue amortecer o golpe com a mão. O tio chama a atenção do Letias, e depois ao auxílio do mordomo, que agora está com a mão machucada. Irritado, ele pergunta o que o Letias está fazendo, e como ele pode se comportar de uma maneira tão primitiva. Letias tem alguma ideia do quanto Harris cuidou deles? Jerome nunca imaginou que ele se comportaria assim. Como ele pode ser tão cruel com os servos? E o mordomo lá, só sorrindo com a situação. Ele ajuda o mordomo a sair dali, o que só irrita o Letias, que pergunta se o tio não vê que a Estelle está doente. E como o Benya foi atingido. O tio nunca imaginou que Letias seria tão arrogante com seus ajudantes. Por isso ele duvida que consegue deixar eles saírem da torre. Fechando a porta, ele manda as crianças ficarem ali e pensarem no que fizeram. As crianças ficam sem acreditar que ele está apenas deixando elas ali assim. Benya se aproxima da Rapunzel e pergunta se ela está bem. Quase chorando, Rapunzel responde que está bem e pergunta como ele está. Mas, obviamente, nenhum deles está bem. Eles não sabem se o médico será enviado ou como o mordomo vai tratar eles agora. Rapunzel está com medo de que ele mexa na comida deles como vingança pelo que aconteceu hoje. Ou pior, eles podem nem receber comida. Ou eles podem simplesmente decidir matar todos eles. Alguém está cantando, enquanto acaricia a cabeça da pessoa deitada em seu colo. Essa voz... Rapunzel percebe que é sua mãe. Ela então conta para a mãe que Estelle está doente, mas o Visconde não enviará médicos. Sua mãe se torna mais sombria, enquanto diz que está tudo bem. Rapunzel pode continuar dormindo se quiser. Rapunzel pergunta como sua mãe sabia que ela estava cansada de tudo. É por isso que as palavras dela são tão tentadoras. Mas alguém a acorda. Benya pede que ela faça silêncio, e Rapunzel percebe que adormeceu depois que a febre da Estelle baixou um pouco. Benya pede que ela saia um pouco, e Rapunzel se pergunta o que está acontecendo. Ela logo fica em pânico com a visão à sua frente. Uma tesoura ensanguentada, e o chão encharcado com água e sangue. Letias dentro da banheira, com as torneiras ligadas, fazendo a água e o sangue escorrer para fora dela. Ele parece estar inconsciente. Pelo visto, ele tentou ir dessa para melhor. Mais tarde, quando ele abre os olhos, já está na cama. Rapunzel, preocupada, pergunta por que ele fez aquilo. Furioso, Benya agarra o irmão pelo colarinho, enquanto diz para da próxima vez ele pular da janela se quiser morrer. Não é para o Letias encher aquele buraco de rato com o fedor podre do cadáver dele também. Benya tem que ficar de olho nele agora para ter certeza que ele não vai se matar? Ele está cansado de tudo isso. Depois disso, Benya solta o irmão e vai embora, deixando Letias e Rapunzel sozinhos no mais completo silêncio. Rapunzel decide sair também, para o Letias descansar. Ela então chama o Benya e diz que ele foi muito duro com o irmão. Benya diz que essa não é a primeira vez que o Letias age assim, mas o Letias que ele conheceu não era assim. Ele sempre foi confiante e acreditava que poderia superar qualquer coisa. Ele nunca foi tão fraco ou sem esperança. Apesar de tudo que aconteceu, ele nunca tentou desistir ou deixar eles para trás.
Ben então pergunta pra Rapunzel se ela ainda acredita que eles podem sair dali. Às vezes, ele até acha que seria melhor se todos eles simplesmente fossem dessa para melhor juntos. Rapunzel pula no Benya, o envolvendo em um abraço. Ela pergunta se dissesse a ele que via um futuro em que eles deixavam aquele lugar na metade de um ano, se ele acreditaria nela. Benya pergunta se ele acabaria matando o mordomo ou algo assim. Essa não é uma má ideia, e ele até poderia fazer isso no dia de um banquete para não serem pegos. Ele até vê eles trabalhando juntos para matar o mordomo também. Mas o que aconteceria a seguir? O que eles fariam depois disso? O que eles devem fazer com as pessoas que fizeram isso com eles? Rapunzel diz que eles vão matar todos eles. Jerome está falando para um homem gordinho que pensou em mandar um médico para tratar a Estelle. O homem pergunta se ele enlouqueceu, pois isso iria gerar um boato sobre as crianças estarem trancadas na torre, e pergunta se o Jerome está tentando matar eles. Além disso, que bem faria enviar um médico para Estelle? Ela iria morrer jovem de qualquer forma mesmo? Jerome diz que isso pode ser verdade, mas as crianças não confiam mais nele. Então ele pensou que se enviasse um médico, pudesse ajudar mais tarde. Um terceiro homem diz que sabia que isso aconteceria, já que o Jerome estava dando muitos cuidados a eles. Essas crianças sempre foram rápidas para entender as coisas, então ela já deve ter percebido. Elas provavelmente sabem quem as trancou na torre. Então o homem manda eles abandonarem esse ato sem significado e buscar os corpos dele quando estiverem todos mortos. Jerome só pode concordar e se desculpar. O mordomo chega avisando que o conde pede pela presença dele. Pelo visto, esse tal conde é irmão desses três. O cara diz que eles já estão indo, enquanto o gordinho reclama que nem conseguirá aproveitar o banquete. Jerome, aflito, pensa que é o único que se importa com as crianças. Logo, ele é inocente. Alguém pergunta pro príncipe se pode entrar. O príncipe Ash pergunta se encontrar a garota loira usando o vestido de empregada. O servo diz que procurou ela pela mansão inteira, mas ela não foi encontrada em lugar nenhum. Além de que não havia nenhum vestígio dela no terraço do segundo andar, onde o príncipe a viu. O príncipe sugere que alguém pode ter visto ela, como algum empregado, por exemplo. O servo informa que tentou abordar alguns empregados e perguntar discretamente, mas ninguém conhecia o empregado que correspondesse à descrição. Talvez o príncipe tenha confundido alguém no banquete, mas ele sabe que viu ela claramente, embora tenha sido apenas por um momento. No passado, Letícia apresentou ela para ele. O príncipe não sabia quem ela era, mas sabia que ela não era irmã do Letias. Letias disse que eles podiam não ser irmãos, mas ele a considerava como irmãzinha. O príncipe está certo que era ela. Então ele manda o servo trazer o capitão da ordem dos Cavaleiros Python discretamente. Depois daquele incidente, eles ouviram os sinos do Ano Novo tocar. Então eles começaram a marcar as paredes novamente para saberem as datas. Os maiores medos deles se tornaram realidade, e as refeições pioraram depois daquele incidente. Algo mais mudou também. O mordomo, que costumava ir em segredo, começou a aparecer quando eles estavam por perto ou não. Rapunzel chamou o mordomo, que já olhou com cara de vilão. Ela informa que a Estelle não está bem, mas os analgésicos que ele deu já acabaram. Sem contar que eles também precisam de alimentos mais fáceis de engolir, já que Estelle está sempre tossindo, e de mais combustível para manter ela aquecida. Mas o mordomo parece estar apenas analisando a situação bem calmamente, o que irrita o Letias, já que a irmã dele está doente. Então o mordomo deveria levar algo melhor para ela comer. Mas o que é esse lixo que ele está trazendo para eles? Letias agarra o mordomo pelo colarinho e o derruba no chão. Ele já disse que sua irmã está doente. O mordomo está suando frio, mas para a sorte dele, o outro servo segura o Letias, o tirando de cima do mordomo. O mordomo pergunta se ele pode parar com isso, e pegando algo, acerta o rosto do Letias. Pelo visto que ele pegou foi uma bandeja, com a qual ele acerta o Letias de novo e de novo, enquanto pergunta se ele sabe o que ele tem feito para o bem deles. Rapunzel agarra o braço do mordomo, para fazer ele parar, enquanto Benya vai ao socorro do Letias. Rapunzel até morde o braço dele, mandando ele parar, o que faz ele agarrar ela pelo cabelo para fazer ela soltá-lo. Benya fica furioso, pois se tem uma coisa que ele não tolera é que mexa com a mulher dele. Então ele taca um móvel na cabeça do mordomo. Depois ele vai até a Rapunzel, todo preocupadinho. Só que já dizia o ditado, nunca dê as costas para o inimigo, pois o mordomo pegou uma barra de ferro e está pronto para atacar eles. Benya abraça Rapunzel para proteger ela do ataque. O golpe é dado,
Mas por alguma razão eles estão bem? Rapunzel fica assustada quando descobre o motivo disso. Letias entrou na frente e recebeu o golpe no lugar deles. Agora ele está sangrando. A barra de ferro atingiu o olho dele, o que faz Letias gritar em desespero. Rapunzel e Benya correm para ajudar ele. Mas pelo visto, tanto Letias quanto o mordomo estão sangrando. O mordomo pergunta se eles ainda podem se chamar de nobres. Eles vão apenas morrer e apodrecer ali mesmo. Ninguém nunca vai se importar ou chorar por eles. Benya ia para cima dele irritado, mas Rapunzel o impede. Eles não devem irritar o mordomo, pois se eles fizerem isso, ele realmente vai matá-los. O mordomo fica pensativo. Então, com um sorriso maldoso, ele deseja um bom dia para as crianças e vai embora. Rapunzel volta sua atenção para o Letias. Ela pede para ele tirar a mão para ela dar uma olhada. Com lágrima nos olhos e terror em seu rosto, Letias diz que seu olho está doendo. Benya diz para eles levarem o Letias para a cama primeiro. Mais tarde, Rapunzel vai até o quarto saber como o Letias está. Benya responde que ele está um pouco melhor, já que a febre diminuiu um pouco. Rapunzel vai falar algo sobre o olho do Letias, mas bem na hora ele abre os olhos, o que deixa os outros dois surpresos. Benya pergunta se o irmão está bem, e obtém como resposta que é suportável. Letias pergunta e se ele realmente acabar cego de um olho. Benya fala para ele pensar nisso como um estilo. O Duque Caolho dos Serpentes. Isso soa como uma lenda. Letias pergunta quem se lembraria deles para eles se tornarem lendas. Eles vão morrer presos ali. Irritado, Benya diz que não. Eles vão sair dali. Por isso, Letias tem que se certificar de sobreviver, não importa o quê. E quando eles saírem, irão garantir que todos que desprezaram a família Serpente paguem o preço. Letias pergunta se o Benya está sugerindo que eles saiam dali. Benya diz que sim, já que esses bastardos acabarão matando eles de qualquer forma. Então não faz diferença se eles morrerem ali ou lá fora tentando escapar. Letias diz que mesmo que eles consigam escapar, e se tiver alguém guardando a torre do lado de fora? Benya diz que esse é o motivo que impediu eles de tentar. Mas as coisas não podem ficar piores do que isso. Além de que, eles nunca vão saber o que os espera lá fora até deixarem aquele lugar. Rapunzel fica pensativa, já que ela não sabe se eles realmente podem vencer aquele homem-fera. Ele é bem mais alto e forte do que eles. Além de que ultimamente eles estão recebendo comida velha, e o mordomo pode até mesmo parar de dar comida. Então eles só ficarão mais fracos do que já estão. Mas Benya nega. A comida pode ficar ainda pior, mas ainda assim ele terá que trazer algo. Rapunzel não entende como ele pode ter tanta certeza disso. Benya explica que porque ele consegue ver claramente o mordomo se divertindo enquanto dá esses restos para comer. Se eles morrerem, ele não terá mais esse prazer. E isso significa que ele continuará fazendo o que faz agora. Pelo menos por enquanto. Letias tem que concordar, já que parecia que o mordomo sempre quis bater em um nobre a vida inteira. Era como se ele estivesse descontando suas frustrações nas crianças. Benya ainda acrescenta que se eles mostrarem como comem esses restos de comida e como temem a morte, o mordomo vai rir deles e acabar baixando a guarda. Essa será a primeira e última chance deles derrubarem o mordomo. Letias pede que eles deem uma olhada naquela escada. Se eles juntarem todas as escadas quebradas e afiarem suas pontas, elas podem ser armas decentes. No entanto, isso não será o suficiente. Eles podiam fazer um laço com um cinto, o que poderia funcionar se eles emboscassem o mordomo por trás. Então eles acabam decidindo preparar várias coisas. Rapunzel questiona quando eles deveriam fazer isso. Benya diz que terá uma celebração familiar no início da primavera e haverá um banquete. Eles deveriam colocar o plano em ação nesse dia. Algumas semanas depois, no início da primavera, o mordomo estava levando a refeição das crianças. Mas com um sorriso maldoso, ele pensa que ele odiava cuidar daqueles malditos pirralhos. Mas ultimamente, ele está ansioso para visitar eles. É uma emoção absoluta ver eles quebrados e sem esperanças, se tremendo de medo de serem mortos por um plebeu. Quando ele veria olhares tão idiotas nas caras de nobres novamente? É melhor ele assustar as crianças de novo. Quando ele entra, vê que a Rapunzel está sozinha na cozinha. Então pergunta onde são os outros. Letias já está atrás dele, se preparando para atacar com o cinto, enquanto o mordomo está pensando que eventualmente terá que acabar com eles um por um. Então talvez não tenha problema matar um com antecedência. Rapunzel grita que é agora.
e Letícias rapidamente passa o cinto ao redor do pescoço do mordomo. Envolvendo suas pernas ao redor do pescoço do homem, ele se joga para trás, a fim de impedir o mordomo de respirar. O mordomo não gosta nem um pouco disso, e o outro servo vem em direção ao mordomo desesperado. Só que não dessa vez, pois ele é acertado com uma caneta bem no olho. Assim, um está quase sufocando, enquanto o outro foi ferido e está sangrando. O mordomo olha para trás, enquanto xinga aqueles bastardos em seu pensamento, pois eles realmente estão tentando matá-los. Ele tenta pegar o Letias, que tenta se esquivar. Rapunzel vem ao auxílio dele e acerta algo na cabeça do mordomo, que logo se sente desnorteado e acaba desmaiando. Eles se perguntam se o mordomo está morto. Benya diz que cuidará dele, então manda eles pegarem Stelle. Agora, sozinho com o mordomo, Benya diz saber que ele não tem respeito pelas vidas deles, de qualquer forma. Então, ele não deveria levar isso para o lado pessoal. Letias, carregando Stelle nas costas, e a Rapunzel estão descendo as escadas. Benya também está lá, todo ensanguentado. Rapunzel pergunta onde está o mordomo, e Benya responde que ele não vai mais atrás deles. Benya conseguiu fazer isso. Mas e se houver outros servos fora que estavam trabalhando com o mordomo? E se houver guardas colocados lá de fora para impedir eles de escapar? E se tiver algo que eles nem ao menos conseguem imaginar? E se a condição da Stelle piorar antes mesmo que ela consiga ver um médico? O lado de fora está logo à frente deles. Está na hora deles saírem dali. Vendo a liberdade logo à frente, os olhos da Rapunzel se enchem de lágrimas. Se eles acabarem mortos, ela não terá mais nenhum arrependimento. Eles vão sair dali. Será se enfim eles estarão livres ou algo terrível os espera lá fora? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça do like. Vejo vocês na próxima!